Estamos mais uma vez aqui juntos no espaço de reflexão do Centro de Estudos Saúde e Sociedade. Estamos aqui para falar sobre o dia 14 de julho, que é o Dia Internacional da Liberdade de Pensamento. Esse 14 de julho é uma data, não é uma data aleatória, ela marca o início da Revolução Francesa que ocorreu no século XVIII. A Revolução Francesa, ela veio contra um regime opressor, monárquico, a França era uma monarquia. Então, nesse momento, né, que se marca a queda da Bastilha foi uma prisão, que na verdade era uma fortaleza, vocês imaginem as condições, onde o sistema monárquico opressor prendia os seus opositores. Então, a queda da Bastilha, no dia 14 de julho, se lembra ou se comemora a liberdade de pensamento. E o que seria essa liberdade de pensamento? A liberdade de pensamento é a garantia que nós temos, como estamos vivendo aqui agora, nesse momento, que é expressar, né, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, manifestar as nossas opiniões. Entretanto, há regras sociais, ao respeito ao outro, ao respeito à dignidade do outro. Nesse sentido, nós não podemos, por exemplo, como eu tenho liberdade de pensamento, ofender com manifestações racistas, homofóbicas, incentivando a violência sexual, violência contra a mulher, dentre outros. A liberdade de pensamento ela é fundamental dentro de uma sociedade democrática e os estados têm que criar instrumentos e uma prática de respeito a essa liberdade de pensamento. Eu estou reprisando muito liberdade de pensamento de propósito para que a gente perceba a importância, né? A manifestação, a coerção contra esse direito que nós temos, todos os indivíduos têm, seja por um Estado, por uma outra pessoa, por uma organização, não importa, é não aceitável. Nesse sentido, alguns países já têm leis específicas sobre o tema, como os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, a Índia, a África do Sul, França, Japão, Inglaterra, enfim, alguns países, Alemanha, alguns países, eu não vou listar todos, mas tem leis específicas nesse sentido. Moçambique, ela não tem uma lei específica à liberdade de pensamento, mas tem no seu artigo 48, manifesta e garante a liberdade de expressão, a liberdade política e a liberdade de manifestação. Vejam bem, esse é um momento importantíssimo dentro da história da humanidade. Ele consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, logo depois, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele está contido no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e, um outro exemplo, na Convenção Europeia de Direitos Humanos. E eu, nesse momento, me lembro de duas pessoas muito importantes, não só, mas me lembro delas. Uma é Virginia Woolf, que foi uma escritora inglesa do século XIX, onde ela dizia que se podia fechar as bibliotecas, se botar cadeado, fechadura, que jamais se conseguiria impedir a liberdade de pensamento. E Simmel, que é um sociólogo, ele manifestava exatamente isso, né? Ele dizia, por maior que seja a opressão, por maior que seja a violência contra a sociedade, ao indivíduo, a um grupo específico, há os interstícios de liberdade. O que isso ele quer dizer? No nosso pensar, na nossa maneira de ser e de estar, por mais opressor e oprimido que sejamos, há momentos, né, onde nós podemos e nós manifestamos a nossa liberdade de pensamento. Se você gostou desse vídeo, como de outros do Centro de Estudos em Direitos Humanos, Saúde e Sociedade, subscreva-nos e ative o sininho. Até a próxima!